Aleluias. Uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade." O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, não poderei ajudá-la. Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque?" Ainda está ruim. "De prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado uma mensagem à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar-me a cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Amém. Só até aí. Se assente. Depois o restante a gente vai, com o tempo, falando sobre ele. Vou deixar na questão. Está ruim aqui para eu falar. Não sei se você percebeu, hoje a paleta de cores do culto é azul, viu? Sei que não está de azul, você está em pecado. Estou brincando. A dona Sandra está de azul, eu de azul, o Tiago de azul, a Yara de azul, a Pauliana de azul, o Denis de azul. O Eduardo também de azul. O Eduardo também está de azul. Nós combinamos hoje. Brincadeiras. O tema da mensagem já está ali: quando a esperança se acaba. O contexto desse capítulo, na realidade, nós vamos olhar e aprender sobre esse tema, esperança, nesses dois capítulos, que é 2 Reis capítulo 6 e 2 Reis capítulo 7. O contexto desses dois capítulos, ele é sombrio e assustador, porque esses dois capítulos mostram um dos momentos mais críticos e sombrios da história do povo de Israel. O que estava acontecendo aqui é que Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ela estava sitiada, ela estava cercada, fechada pelo exército da Síria. E a gente sabe, não sei se você já viu filmes onde tem aquelas cidades e outro rei vai cercar aquela cidade para conquistar aquela cidade. E como que eles faziam? Eles ganhavam um cansaço. Eles esperavam, cercavam a cidade de todos os lados, esperavam a comida acabar, esperavam a água acabar, para que aquele povo que estivesse dentro daquela muralha estivesse fragilizado e se rendesse. E era isso que estava acontecendo. A capital do Reino do Norte, que era Samaria, foi cercada pelo exército da Síria. E eles estavam passando por um tempo onde a fé deles estava sendo provada. A fé deles era provada através da escassez, através da pressão do inimigo e através do aparente silêncio de Deus. E isso acontece muitas vezes conosco. Há momentos de prosperidade, mas há momentos de escassez. Há momentos onde nós somos pressionados e nós oramos e muitas vezes o Senhor fica em silêncio. E esse cerco ele foi tão duradouro, tão prolongado, que o povo de Israel passou por uma fome terrível. Esse povo passou por tudo isso porque eles tinham se afastado do Senhor. E por eles terem se afastado do Senhor, agora eles estavam colhendo as consequências da idolatria e da rebeldia.
Então, a gente olha para essa história, para essa passagem, e o que acontecia que a esperança desse povo parecia ser morta, estar morta. Por quê? A situação era uma situação irreversível. Minha garganta está ruim essa semana. O microfone eu não estou me ouvindo aqui. Aí vamos aqui. Pode deixar, pode sentar, pode sentar, pode sentar. Esses capítulos aqui, eles provam e mostram que quando Deus age, dá o confio. Cadê o confio? Tá errado. Esse aqui que está fechado. Som. Ah, agora eu estou me ouvindo aqui, deixa eu. Estava bem. Ele é meu filho questiona. Se fosse só o simples obreiro, ele não questionaria o pai. O pastor. Não é quem nunca questionou o pai. O pai fala sim, você fala não. Mas pai, obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Te deu um filho logo. Amém? Eu não quero neto, eu estou ficando bem. Então a gente, olhando para esse texto, a gente percebe que a situação era tão grande por causa desse cerco que eles estavam passando fome. A fome era tão extrema que aqui esse capítulo, esses dois capítulos, o 6 e o 7 de 2 Reis, mostra que Deus espera muitas vezes para agir. Ele espera que o homem chegue ao limite das suas forças. Porque a gente olha o capítulo 6, mostra a profundidade da crise que eles enfrentavam. No capítulo 7 mostra o início da resposta do Senhor. Então entenda, eu poderia só terminar aqui e a gente jantar. Não diz amém. Mas o 6 mostra que havia uma crise. No 7 há uma resposta para a crise. Então entenda, você pode estar passando por uma crise. Você vai ter resposta para essa crise. Amém? Então nesse cenário de colapso moral, espiritual e social, Deus decide agir. Então quando Deus quer agir, Ele mostra que Ele abre porta onde não tem, e a gente percebe pelo texto que Deus ainda tem o controle da situação. Vamos estudar aqui, vamos aprender aqui em rápidas palavras, o primeiro assunto. Havia um cenário de extrema fome. O verso 1 diz assim: houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu. Preste atenção no que eles estavam vendendo e o que eles estavam comendo. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de quê? De jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinzas, por 5 peças de prata. Então esse povo estava com tanta fome pelo cerco que eles estavam passando, que eles passaram a consumir alimentos impuros, alimentos impuros e desprezíveis, porque a Bíblia conta, eu não posso perder minha voz, que é meu instrumento de trabalho, o jumento era impuro para os judeus. O esterco eles usavam como combustível, e eles estavam comendo cabeça de jumento e comendo esterco de pomba. Então isso mostra a ruína que eles estavam enfrentando. E a gente percebe o que nesse texto? Que a fome física era um reflexo da fome espiritual muito maior. O povo estava longe de Deus, e essa escassez era a consequência da rebeldia deles. Então a gente percebe que muitas vezes, quando Deus não é a nossa prioridade, tudo fica bagunçado. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente percebe pelo texto que eles não tinham o essencial. Às vezes nós podemos ter o essencial, mas a gente tem que entender que não basta você ter recurso, é preciso você ter a presença de Deus. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem presença de Deus. E entenda, bênção material nunca foi, não pode ser entendido como uma pessoa está sendo abençoada. Porque a Bíblia diz que a grandeza do homem não consiste nos bens que ele tem. Então,
nós não podemos voltar os nossos olhos só para coisas materiais e terrenas. Então havia uma fome extrema. E o que acontece? A degradação moral e o desespero humano foi tão grande, porque o texto diz, olha o que acontecia aqui. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos. Escondeu o seu filho. A fome era tão grande que duas mães fizeram um acordo. Qual o acordo? Nós vamos cozinhar o meu filho hoje, e no outro dia nós vamos cozinhar o seu filho. Só que no dia seguinte, após terem comido um filho, praticado o canibalismo, no dia seguinte a outra mãe escondeu, certamente por amor ao seu filho. Então o desespero deles chegaram ao ponto do absurdo. Isso é o retrato de uma pessoa, de um povo que perdeu o temor de Deus, que perdeu a sensibilidade, porque a fome, a gente sabe que ela é terrível, ela destruiu o senso moral. E quando o rei ouviu essa mulher quando o rei inspecionava os muros, e essa mulher relata isso, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Então entenda, onde não há arrependimento, vai ter destruição. Nós precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus e corrompe o nosso coração. Então nós não podemos desprezar a verdade de Deus e seguir os nossos próprios desejos, porque isso vai gerar o caos. Por isso que Deus todos os dias nos chama ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Essas mulheres chegaram ao ponto de comerem os seus próprios filhos, porque eles estavam afastados do Senhor. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida são consequências dos atos que nós cometemos e não pedimos perdão. A Bíblia diz que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Isso tudo foi fruto daquilo que eles estavam fazendo distante do Senhor. Então entenda, Gálatas 6,7 diz, de Deus ninguém zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. Existe a lei da semeadura. Aqui eles haviam plantado o mal e colheram o mal. O que você vive hoje é resultado do que foi feito no seu passado. O que você vai viver no amanhã, resultado do que você está plantando hoje. Portanto, a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então a degradação moral chegou a tal ponto dessas mulheres comerem os seus próprios filhos. Só que uma não cumpriu com aquilo que ela disse, né? Ela correu na hora de comer o seu filho, e o rei rasga as suas vestes diante desta situação. Próximo. Quando o rei ouve essa mulher falando que combinou com a outra de comer os filhos, a Bíblia diz que o rei se volta contra o profeta. Era o profeta Eliseu que profetizava nesta época. O texto diz, e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne, e disse, assim me faça e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O que o rei está fazendo? O rei ele está usando saco por baixo das suas vestes. Usar pano de saco era um sinal externo de arrependimento. Mas a Bíblia diz em Joel capítulo 2, verso 3, que nós não temos que rasgar as nossas vestes, nós temos que rasgar o nosso coração. Esse homem ele rasga as suas vestes exteriormente, mostrando que ele não estava arrependido, porque o texto diz que ele rasga as suas vestes como um sinal externo de arrependimento, mas por dentro ele planejava matar Eliseu. O texto termina dizendo que me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O que a gente entende com isso? O rei culpa o profeta.
Ao invés de reconhecer o seu próprio erro, ao invés de se arrepender, ao invés de se prostrar diante do Senhor, ele procura um culpado. Assim é a humanidade. Nós sabemos que Eva culpa Adão, Adão culpa Eva, os dois se reúnem e culpam a serpente, e assim a humanidade caminha. Nós sempre estamos procurando um culpado, e aqui esse ato de rasgar as vestes mostra uma religiosidade exterior que não transforma. Então, ao invés de ele buscar o Senhor, ele se levanta contra quem fala em nome do Senhor. Quantas vezes você e eu, ao invés de reconhecermos os nossos pecados, ao ouvir uma palavra dura, ao ouvir um conselho, ao invés de nós nos prostrarmos, nós nos levantamos contra aquele que está falando em nome do Senhor. Quantas vezes pessoas se levantaram contra mim, como pastor, como se eu fosse o culpado, mas eu sempre digo ao Senhor: eu não sou o dono da mensagem, eu sou apenas o mensageiro. Eu falo aquilo que está escrito. E uma das coisas que o Senhor falou no meu coração quando Ele me chamou, Ezequiel capítulo 2, lá diz mais ou menos assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles têm que saber que um profeta passou no meio dele. Lá está escrito assim: eu vou te enviar a um povo de coração duro e obstinado. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles vão saber que um profeta esteve no meio dele. Eu não sou o dono da mensagem, você não é o dono da mensagem, você e eu apenas somos o mensageiro, aquele que entrega a mensagem. Então aqui o profeta é culpado de algo que não era culpa dele. O rei parecia ser piedoso na aparência, mas a gente vê pelo texto que ele não reconhece os seus erros e ele transfere a culpa. Pare de transferir a culpa. O verdadeiro cristão, a verdadeira fé, ela se humilha, ela se arrepende, ela busca a direção do alto, ela não fica procurando culpados. Eu não sou culpado dos seus problemas e você não é culpado dos meus. O homem queixa de quê? Dos seus próprios pecados. Faz assim seu dedo, aponta o dedo para mim. Aponta o dedo para mim, por gentileza. Pode apontar, pode apontar. Aponta o dedo, todo mundo. Agora vira ele para você. Quem é o culpado? Sou eu? Não. Seus problemas não sou culpado. Você não é culpado dos meus. Então o povo aqui, o rei, ao invés de ouvir o relato da mulher, nós comemos o nosso filho, ele rasga as vestes, como um sinal de religiosidade externa, que não havia transformação no coração dele, e ele transfere a culpa. Amém? Então a culpa não é do pai, não é da mãe, não é do pastor, não é da ovelha, não é do governo. O homem queixa dos seus próprios pecados. Amém? Não transfira a responsabilidade que é sua para outras pessoas. Amém? Deus dá uma resposta, não é? O texto aí diz que Eliseu estava sentado. Eu tenho que correr porque eu já sei, nós temos que comer, minha garganta já deu o que tinha que dar. Amém? Mas aqui o profeta está sentado na sua casa e o rei manda soldados procurando o profeta para o matá-lo. E aqui o término daquele que foi matar o profeta, ele lá no final do capítulo ele foi cortado, mas no final do versículo ele disse assim: estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele. O mensageiro disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Na minha tradução aqui diz assim: essa desgraça vem do Senhor, porque devo eu ainda ter esperança no Senhor. Aqui o profeta, ele tem esperança e ele tem confiança. Já o rei e o mensageiro não tinham mais esperança. Quantas vezes nós estamos sem esperança? Porque a gente olha que na crise uns confiam em Deus, mas outros abandonam a fé. Quem é você nessa noite no meio de crise que você está vivendo? Porque eu percebo que muita gente
Eu sempre cito uma frase: começar não é difícil, difícil é terminar o que começou. A carreira da fé, ela tem que ser vencida, ela tem que ser exercida com coragem, constância e com determinação. Não é um dia só servindo ao Senhor, é toda a sua vida. Não é como o exame do coração, aquele eletrocardiograma, cheio de altos e baixos. Não é como a escala Richter do terremoto, cheia de altos e baixos. Não pode ser como Tiago disse no capítulo 1, a pessoa de ânimo dobre, pessoa inconstante que começa e não termina. Não, tem que ser constante no Senhor. Aqui, esse mensageiro faz essa pergunta: esta desgraça vem do Senhor, por que devo eu ainda ter esperança no Senhor? Então, a pergunta desse mensageiro é a pergunta que muitos ainda estão fazendo no dia de hoje. É a pergunta que o coração de muitos estão fazendo: será se vale a pena esperar em Deus? Será se vale a pena eu continuar tendo esperança em Deus? E você já sabe a resposta, mas se você ainda está em dúvida, vou te dar a resposta: sim, vale a pena esperar em Deus. Ainda que tudo esteja difícil, Deus pode mudar a sua e a minha situação no instante, no estalar de dedo. Por isso, tire esse pensamento do seu coração, que abate a sua fé, que rouba a sua fé, dizendo: será se vale a pena esperar? Será se vale a pena ter esperança? A resposta que Deus está te dando hoje: sim, vale a pena. Não perca a esperança. Não perca a esperança, por mais que você esteja cercado de problemas como Samaria estava. Vale a pena ter esperança, porque Deus pode mudar a situação em um instante, e é o que acontece neste texto. Outra coisa que a palavra diz: a incredulidade. Não, está errado isso aí. Ou é meu papel que está errado? 4, 5. Versículo é esse, verso 2. Ah, está aqui. Ó. É porque normalmente eu coloco um tópico e uma folha. Hoje eu coloquei 2 e uma folha. É isso mesmo. A incredulidade limita a visão do milagre. Olha o que o oficial do rei, o soldado do rei, que de alta patente disse. Esse texto eu preciso ler. O oficial em cujo braço o rei se apoiava disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Esse oficial, esse soldado de alta patente, porque o texto diz, em cujo braço o rei se apoiava, ele mostra a incredulidade diante da palavra profética liberada pelo profeta Eliseu. Ele duvida da promessa, ele duvida que a promessa possa se cumprir. Em outras palavras, ele está dizendo: nem mesmo que o milagre acontecesse, resolveria essa situação. Quantas vezes nós somos assim? Deus dá a palavra, mas nós não acreditamos na palavra. Deus dá a palavra e nós rimos como Sara riu quando o Senhor disse: você vai ter filhos. Quantas vezes nós duvidamos que a promessa pode se cumprir? E quantas vezes nós dizemos assim: nem mesmo um milagre pode resolver essa situação? Para esses soldados, os fatos pesavam mais do que a promessa. Esse é o grande problema, tanto meu quanto o seu, olhar muito para o problema e esquecer da promessa. Sabe quando nós esquecemos da promessa? Quando nós paramos de ler a promessa. Quando você para de ler a promessa, você esquece da promessa. Por isso que o Salmo 1 diz: medita nela de dia e de noite. Quando você meditar nela de dia e de noite, o que você fizer irá prosperar. É por isso que eu digo: tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que jejuar. Quantas vezes o Senhor está olhando para nós e só está vendo incredulidade? E eu quero dizer para você, como o tópico diz, se você é um incrédulo, está incredulizando a palavra profética que tem sido liberada nessa igreja, vai acontecer um milagre, você não vai ver o milagre. Porque o que Deus tem falado aqui nesses últimos domingos, grandes coisas, esperança, confiança, prepara, alarga a tenda. Mas eu olho para a minha situação, olho para a sua situação, olho para a situação da igreja e só vejo dificuldade.
Mas nós temos que entender que nós temos que olhar para a promessa. Porque quando você é incrédulo, olha qual é a resposta do profeta. A resposta do profeta Eliseu foi clara, direta e dura. Ele diz: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Uma palavra de juízo para quem rejeitou a palavra do Senhor. Então quem despreza a promessa perde o privilégio de viver a promessa. É por isso que você tem que ler, é por isso que você tem que meditar, anotar a palavra, não desprezar a promessa que está contida na palavra, porque só estar perto da palavra não basta. Não basta você estar no ambiente onde Deus age. É preciso você ter fé para viver aquilo que Deus promete. Porque você pode estar na igreja, é o ambiente onde Deus age. Mas se você não tiver fé, você não vai ver aquilo que o Senhor tem a fazer. A fé crê antes de ver. A incredulidade vê e ainda assim não crê. Então, queridos, a resposta para o profeta, do profeta para esse homem foi: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então eu espero que você não esteja incredulizando, porque o que Deus fala é coisa louca aos nossos olhos. Quando Deus fala, Ele fala coisas assim que a gente assusta e pergunta: como que isso vai acontecer? Preste atenção no decorrer da história. Lembra que havia fome, mulheres comendo filhos, cidade cercada. Deus agiu de forma sobrenatural e inesperada. Acompanhe o texto comigo, que diz assim: às vezes está muito pequeno, né? Mas sinto muito, se você está ceguinho igual eu, aumenta o grau do óculos. Brincadeiras à parte. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Lembre-se, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, à entrada do portão da cidade, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome, e morrereis aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém lá. Olha o que acontece, a reviravolta no texto, na história, não só de 4 leprosos, mas de toda uma cidade, começa a acontecer aqui. Mas o que é interessante é que a reviravolta na história, ela começa a acontecer não é através de um homem bem visto, bem rico da sociedade. Ela começa a acontecer através de 4 leprosos, que eram homens excluídos da sociedade por causa da condição impura. Eram pessoas que viviam à margem da sociedade, eles não podiam ficar dentro da cidade, tinham que ficar fora dos muros. E a lepra naquela época era sinal de exclusão, era sinal de sofrimento, uma morte lenta, não tinha o tratamento que tem hoje. Então Deus começa a abençoar e a mudar a história de uma cidade, de um povo, através de 4 pessoas leprosas. Entenda o seguinte: Deus escolhe coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. É isso que o Senhor está fazendo aqui, através de 4 homens doentes, enfermos, que ninguém podia ficar perto, que ninguém queria ficar perto. E o que acontece? Esses homens não tinham nada a perder, eles reconhecem isso. Na conversa que eles estão tendo entre si, eles dizem assim: se nós entrarmos na cidade, lá tem fome, nós vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui parados onde nós estamos, nós também iremos morrer de fome. Então eles decidem fazer algo ousado. Qual foi a atitude deles? Ir até o acampamento do inimigo e se render. Porque na cabeça deles eles pensaram assim: os inimigos têm comida,
Nós pelo menos temos que tentar. Repita comigo, eu pelo menos tenho que tentar. Vai, diz para você mesmo, eu pelo menos tenho que tentar. Aprenda uma coisa, o não você e eu já temos. Vai atrás do sim. Foi isso que esses homens fizeram. Talvez eles disseram para si: lá tem uma chance de nós recebermos misericórdia, perdão, uma chance de vida. Só que o que acontece? Quando eles chegam no acampamento do inimigo, na esperança de que o inimigo ia ter piedade deles e não os mataria, quando eles chegam lá, eles descobrem que o milagre já tinha acontecido. O milagre tinha acontecido antes mesmo deles chegarem. Por que o milagre aconteceu antes mesmo deles chegarem? Porque eles deram o primeiro passo de fé. O texto diz que quando eles chegam à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Então Deus usou 4 pessoas que ninguém dava nada por elas, 4 leprosos rejeitados por todos pela sociedade, para cumprir a sua promessa. Então, queridos, a fé começa quando você decide não morrer parado. Porque na cabeça deles, se eu tenho que morrer, eu vou morrer lutando, eu vou morrer andando. Me lembro muito bem do documentário sobre o filme Titanic. Todo mundo conhece a história. Que o Titanic sai de um certo lugar da Inglaterra, né? Acho, para ir para os Estados Unidos, para chegar em Nova York. Bate um iceberg. E no documentário que eu vi, as pessoas que olharam ali o navio já afundado, diz que muitas pessoas morreram dentro de suas cabines. O que isso entende? Morreram dentro das suas cabines. Esposa abraçada à esposa, mãe abraçada ao filho, famílias abraçadas. Elas morreram dentro das suas próprias cabines, dentro dos seus próprios quartos. O que você entende com isso? Eles nem tiveram a tentativa de sair daquele lugar. Então entenda, muitas pessoas estão estagnadas, presas, porque não tomam atitude, porque tentaram uma vez, não deu certo. A verdadeira fé, ela nos move. A fé desses homens fez algo sobrenatural e inesperado acontecer. Você tem que continuar tentando, você tem que continuar insistindo, você tem que continuar lutando. Você não pode parar. Neemias disse: estou fazendo a grande obra, eu não posso parar. Você não pode desistir, porque o não você já tem. No problema você e eu já estamos. Nós temos que lutar para sair dele. Nós não podemos ficar estagnados. Esses 4 leprosos, mesmo sem garantia, mesmo sem saber o resultado, eles decidem agir. E quando você caminha por fé, Deus age. Entenda o seguinte: esses leprosos nos ensinam que é melhor arriscar em fé do que morrer na inércia. Arrisque em fé. Arrisque em fé. Tem uma frase que eu gosto muito de Henry Ford. Ele disse assim: mais são os que desistem do que os que fracassam. Vou falar de novo para você entender. Mais são os que desistem do que os que fracassam. Eu prefiro fracassar, porque quem fracassa tenta. Não é? Vamos tentando até dar certo. Já andou de bicicleta? Ninguém aqui sabia andar de bicicleta. Aí monta, cai, tomba, rala o joelho, até aprender a andar de bicicleta. Então, Deus age de forma inesperada através de 4 leprosos. Quando ele chega no acampamento, o acampamento estava vazio. Por que ele estava vazio? Porque Deus confundiu os inimigos com uma estratégia divina. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra.
de forma que disseram uns aos outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer. Eles fogem. E o que acontece quando eles fogem? Preste atenção no texto. Eles abandonam tendas, cavalos e jumentos, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar-se. Sabe por que isso aconteceu? Porque teve 4 leprosos que ninguém acreditava que teve coragem de agir. Aí Deus viu a coragem desses homens, e o que Deus fez? Provoca um pânico sobrenatural no exército inimigo, porque o texto diz que o Deus fez eles ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Eles pensaram: o rei contratou outros exércitos para guerrear contra nós, só que não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Deus fez os inimigos ouvir um exército que não existia. E isso provoca a fuga. Eles fogem ao anoitecer, deixam tudo para trás: animal, tenda, suprimento, tudo ficou para trás. Agora aplique isso na sua vida, queridos. Deus luta por você mesmo quando você não está vendo nada acontecer. Hoje você está olhando e está dizendo assim: não está acontecendo nada. Mas você deu o primeiro passo, você começou a orar, você começou a investir, você começou a insistir, você começou a buscar o que você espera, que é a promessa do Senhor. Então isso, entenda que mesmo que você não esteja vendo nada acontecer, Deus está trabalhando para você. O fato de não vermos sinais visíveis não significa que Deus está inativo, não significa que Deus não está fazendo nada. Portanto, não julgue a fidelidade de Deus pelo silêncio dele. Ele continua sendo fiel. Só que muitas vezes nós somos como Tomé. Jesus aparece na frente de Tomé, e Tomé, o que ele pede? Deixa eu ver as feridas, deixa eu ver a sua mão. E Jesus lhe diz: porque você viu, você creu? Bem-aventurado é o que não viu e creu. Então você pode não estar vendo, mas Deus está confundindo os nossos inimigos. Deus está confundindo todos os nossos inimigos, porque a Bíblia diz: as armas forjadas contra nós não irão prosperar. Toda língua enganosa que se levantar contra nós, o Senhor fará com que ela se caia. Deus confunde os inimigos. E o que acontece? Essa é a parte boa. Depois que Deus começa a fazer o milagre, Deus supre a necessidade do povo com abundância. Diz amém. Amém. Vou ler de novo, você diz amém. Deus supre a necessidade do povo com abundância. Amém. O texto diz: tendo chegado às imediações, os leprosos, as imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam. Lembre-se que eles estavam famintos, não tinham comida, eles estavam comendo jumento e esterco de pomba. Eles estavam desesperados de fome, não é? Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda e pegaram o que quiseram, escondendo também. O texto aqui mostra que eles estavam com fome. Quem está com fome não preocupa com joias, prata, ouro, roupas. Ele quer comer. Mas o que Deus faz aqui? Deus surpreende esses 4 leprosos com uma abundância e com uma resposta maior do que eles pediram. E é assim que Deus faz. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Aqueles homens que estavam esperando só a compaixão do inimigo, eles encontram um milagre completo. Onde havia escassez, agora Deus dá abundância. Deus não apenas supre a necessidade, Ele trouxe abundância, Ele transbordou. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. O que Deus tem preparado para nós vai exceder a nossa oração, nosso jejum e até a nossa fé. Amém. Eu creio nisso. Eu creio nisso, que Deus vai transbordar, como a Bíblia diz. Nós aprendemos esses dias atrás
Isaías 54, dizendo: finca bem a tua estaca, alarga a tenda, porque a bênção do Senhor vai transbordar tanto direita quanto esquerda. É isso que o Senhor quer fazer para mim e para você: preparar uma mesa no deserto, jorrar água da rocha. Então Deus, olhe para mim, vai suprir as minhas e as suas necessidades, além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós esperamos. Onde havia escassez, haverá uma grande abundância. Pode ter certeza disso. Vai haver abundância, porque Deus supriu a abundância para esse povo, para esses leprosos. Está esperto, Miguel. Para encerrar, o milagre não pode ser escondido, ele precisa ser compartilhado. Olha o que o texto diz: então disseram uns aos outros, os 4 leprosos. Eu pulei aqui alguma coisa. Tem que matar o homem lá, ó. Cadê o homem? Não. Cadê o homem que morreu? Está aqui. Eu não sou assassino, não. É a Bíblia que diz como morreu. Mas lembra, vou falar aqui só para você entender e eu termino. Aquele homem, o soldado do rei, que diz: olha, o profeta diz, você vai ver e não vai comer. Eu vou terminar aqui e vou mostrar para você. O verso 17 diz assim, depois eu entro nesse tópico aí, é só para você entender que quando você vê, ouve a promessa, mas não acredita, você vê, mas não desfruta. O texto diz assim: ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço, aquele que tinha incredulizado, tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Ele era o porteiro, ele estava no portão. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu conforme a ordem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Eu matei ele antes. Era agora. O milagre não pode ser escondido, ele precisa ser compartilhado. Vamos aqui, depois ele cartilou. Então disseram uns aos outros, os leprosos: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não estamos contando a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles caem em si, eles têm a consciência, eles percebem que toda aquela grandeza de riqueza, de comida, de ouro e prata, não podia ficar guardado para eles. Eles tinham que desfrutar, mas eles também tinham que mostrar aquilo que estava acontecendo. E eles se tornam ali como se fossem missionários. Eles anunciam o livramento que Deus havia dado. Eles dizem aqui: este é um dia de boas notícias e não estamos contando a ninguém. Sabe qual é a boa notícia que você não está contando para ninguém? É que Cristo venceu o pecado, que Cristo morreu, que Cristo perdoou os seus pecados e você está calado. Você está guardando só para você. E eu digo para você, eu estava pensando nisso lá em casa: se ninguém, durante toda a sua vida de conversão, não se converteu através de você, através do seu testemunho, através do seu evangelismo, do seu discipulado, você é uma árvore que não está dando fruto. E João capítulo 15 diz que o machado está posto na raiz. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós não podemos guardar a boa notícia que é o Evangelho de Cristo Jesus, porque se você se calar, as pedras vão clamar. Ezequiel 33 diz que se o atalaia não avisar que o perigo está vindo, Deus vai cobrar o sangue daquele que viu o perigo e não avisou. Deus vai cobrar o perigo. Está vendo que ninguém diz amém agora? Deus vai cobrar tanto de mim quanto de você,
Porque muitas vezes ele disse para você: vai lá, dá um abraço nele, fala que eu amo ele, fala que eu perdoo os pecados dele, fala que ainda tem jeito, e você se calou e se perguntou: será se eu vou? Eu quero dizer para você, você não pode ficar só sentado na cadeira de uma igreja. Você tem que ser um missionário de Jesus. Amém. Jesus diz: ide por todo mundo, prega o evangelho, que crê vai ser salvo, que não crê vai ser condenado, através de você. Não transfira essa responsabilidade só para mim, porque eu tenho toda a convicção de que eu estou fazendo o meu papel. E se hoje Jesus voltar, eu tenho certeza que muitas pessoas se converteram através de mim. Só que tem muita gente, não só aqui nesse momento, que está escondendo o talento. Quem esconde o talento, quando o dono do talento voltar, ele vai dizer: ah, tive medo do que o senhor ia pensar e guardei o talento. Deus vai dizer: afasta de mim, eu nunca te conheci. Fale de Jesus, mostre Jesus na sua vida. Fale de Jesus para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus funcionários, para a pessoa que você passa na rua, no elevador. Fale de Jesus. Anuncie a salvação de Jesus, porque o milagre não pode ficar escondido. Esses homens disseram assim: este é um dia de boas notícias. O Evangelho de Cristo não é um tesouro para você esconder, é pão para repartir. Você tem que falar de Jesus, porque muitas vezes nós estamos silenciando diante da dor dos outros. Isso é egoísmo espiritual. Isso é egoísmo. Você tem que falar de Cristo para alguém. Pelo menos um tem que ir para o céu por causa do seu testemunho. Não sou eu que salvo, é o Cristo que salva. Um planta, outro rega. Quem dá o crescimento é o Senhor. Mas Romanos 10 diz assim: como saberão se não há quem pregue? Isaías capítulo 6, Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, e ele ouve uma pergunta: a quem nós enviaremos? De pronto o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. É você. É você. Está preocupado só com os seus problemas. Tem gente do seu lado que está morrendo e vai para o inferno se não aceitar Jesus, porque você ficou calado, porque eu fiquei calado. Amém? Amém. É sério. O milagre não é para ser escondido. Agora vamos para o outro lado da moeda. Olha aqui para mim. Os leprosos tinham fartura, não tinha? Sim. Prosperidade, riqueza. Eles entenderam que aquilo que eles encontraram não era só para eles. Entenda o seguinte: tem bênção que Deus nos dá que não é só para nós. Muitas vezes nós somos alcançados pela provisão do Senhor, pela graça do Senhor, somos abençoados financeiramente, prósperos em várias áreas, mas nós guardamos tudo para nós. Quem tenta reter o que Deus mandou repartir, não entendeu por que Deus te deu tanto. Não entendeu. Olhe para Pedro na pesca maravilhosa. Ele podia tentar guardar tudo para si, mas ele entendeu que tem coisas que Deus dá que não é individual, é coletivo. Ele chama pessoas para ajudar, e certamente Pedro dividiu os peixes. Os leprosos disseram: não é certo ficarmos com isso só para nós. Pedro pensou: se eu guardar tudo isso, vai perder. A verdadeira espiritualidade, ela reparte, ela serve, ela compartilha. Quantas vezes Deus te deu alguma coisa e falou ao seu coração assim: divide, abençoa alguém. Foi ano passado que a gente foi para a Costa do Salve? Ano retrasado, né? Ano passado nós fomos para um resort. E eu poderia muito bem ir só eu e a minha esposa e a minha filha. Mateus já ia casar, né? Não podia ir, graças a Deus. Já tinha casado, né? Aí eu não podia levar o Mateus. Podia, mas eu não tinha dinheiro. Queria mais coisa. Enfim. O que acontece? Eu poderia muito bem ir só eu, minha esposa e minha filha.
Tinha uma sobrinha minha, que há 1 ano atrás eu tinha prometido para ela: da próxima vez que eu for para a praia, eu vou te levar. Pescando na beira do rio, mostrei imagem de praia para ela, mostrei imagem de avião, coisa que ela nunca tinha visto, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha visto o mar. E eu havia prometido para ela: quando Deus me abençoar, eu vou te levar para a praia. E assim eu fiz. E assim eu fiz. Uma semana atrás, meu irmão Rodrigo liga para mim: quer ir para a praia? Mas não tem dinheiro não. Quer ir para a praia? Quero. Nós fomos para a praia. Comemos, bebemos, até peixe eu comi. Até isso ele fez o milagre. Deus usou ele para fazer o milagre. Vocês viram o vídeo? Eu comendo peixe, camarão? Primeira vez dentro de 47 anos que eu ponho camarão na boca. Confesso a você que estava um pouco gostoso. Meu medo é eu ter gostado de querer comer de novo, porque eu não comia açaí. Agora eu compro açaí. Mas todo. Então, queridos, semana antes deles viajarem, de nós viajarmos com eles, a convite deles, eu tinha ido para Caldas e eu levei a filha da Sara, a Sofia. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quando Deus te abençoar, abençoa alguém. A senhora mora em Caldas? Qual que é o endereço da senhora? Vamos, depois a senhora passa os águas, nós vamos lá visitar a senhora, fazer uma oração lá na casa da senhora. Eu estou brincando. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quantas vezes o Senhor nos abençoa e nós guardamos só para nós. Irmãos, quando Deus te abençoar, não precisa ser muito não. Lembra do dia que alguém foi para uma lanchonete, não tinha dinheiro e te levou? Quando você tiver dinheiro, você vai olhar alguém e falar assim: a pessoa vai dizer assim: eu não tenho dinheiro, mas eu quero ir, eu pago para você. É um meio de você retribuir. Então o milagre não pode ser escondido, ele precisa ser compartilhado. E para encerrar, Deus testa o coração depois da bênção. Tanto os leprosos quanto Pedro, Deus observou o que eles fariam após a fartura. Porque há pessoas que clamam só na escassez e some na abundância. Já viu isso? Na hora da escassez fica manso. Deus começa a dar dinheiro, abençoar, prosperar, some. Eu digo isso porque eu sou pastor. E as pessoas ligam para mim: pastor, ora para mim, estou passando dificuldade. E a gente ora. Pode ter certeza, sumiu porque eu fui abençoado. Fique de pé. Vamos orar para que a gente não perca a esperança. Tem janta, irmão. Vamos jantar. Amém? Vamos orar para que o Senhor transforme esse ser, essa escassez, em grande abundância sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, apresente a sua dificuldade e lembre dessa história e diga: Senhor, o Senhor é Deus para mudar a história da minha vida e no lugar da escassez fazer uma bênção sobrenatural acontecer. Pai, aqui está homens e mulheres que dependem do Senhor e precisam do Senhor. Muitos estão cercados por grandes problemas que aos olhos humanos são difíceis de serem solucionados. Mas a Tua palavra nos mostrou que quando, ó Deus, homens confiam no Senhor, agem pela fé e confiam dando passos de fé, mesmo que a fome seja extrema, mesmo que a dificuldade seja extrema, o Senhor confunde os inimigos e traz uma abundância sobrenatural. Onde não existe, o Senhor faz existir. Que o Senhor possa aumentar a fé desse povo, trazendo, Senhor, maior abastança sobre o seu povo. Que nós tenhamos para dar e não para pedir. Que o Senhor, ó Deus, opere o milagre, ó Deus, trazendo, ó Deus, de onde não existe. Porque, ó Deus, a fome foi, ó Deus, sanada, foi suprida. Porque homens, ó Deus, ousaram a sair da sua posição de conforto. Que
Que o Senhor ajude o teu povo, ó Deus, a andar por fé e não por vista. Levanta o seu povo, ó Deus, e tira o seu povo, ó Deus, de ficar parado, ficar, ó Deus, esperando as coisas acontecerem por si só. Aprendemos na sua palavra de Gênesis Apocalipse que, ó Deus, o milagre aconteceu para aqueles que se dispuseram a ousar, a caminhar, a não ficar parado, a crerem, Senhor, na promessa. Que nós não sejamos como o oficial, ó Deus, do rei que ouviu a promessa, mas incredulizou a promessa. Que o Senhor tire, ó Deus, de nós a incredulidade, porque aquele homem viu, mas não desfrutou. Ele viu, ó Deus, e soube que aconteceria o milagre, mas foi, ó Deus, atropelado pela multidão esfomeada e não desfrutou. Eu quero viver a promessa, quero que os meus irmãos vivam a promessa, e que o Senhor, ó Deus, prospere o seu povo, alargando as nossas fronteiras como Jabes. Que o Senhor, ó Deus, transborde a bênção tanto para a direita quanto para a esquerda. Que o seu povo seja próspero, que o seu povo tenha para dar, que o seu povo, ó Deus, seja abundante, e que o seu povo, ó Deus, não guarde o milagre, porque o milagre não é para ser, ó Deus, escondido, ele é para ser compartilhado. Que quando o Senhor nos abençoar, que nós não venhamos ensoberbecer o coração, mas que nós venhamos manter nosso coração humilde e abençoar outras pessoas, seja, ó Deus, levando para lanchar, seja para fazer alguma coisa, ajudando alguém que está, ó Deus, necessitado. Assim como nós fomos abençoados pelo Senhor, nós possamos abençoar outras pessoas. Por isso, Senhor, prospera esta igreja, para que esta igreja possa abençoar missionários, possa abençoar pastores, possa abençoar obreiros, possa abençoar membros, ó Deus, ajudar aqueles que estão necessitados. Prospera o povo que aqui congrega, prospera as finanças do povo que aqui congrega, porque eu sei que aqui tem um povo caridoso, um povo, Deus, que não é apegado ao dinheiro, um povo, ó Deus, que quer abençoar. Mas para isso, Senhor, nós te pedimos, faz a bênção do Senhor transbordar sobre o seu povo. Que o Senhor nos abençoe e nos prospere, porque quando o Senhor faz um milagre, o Senhor sempre traz mais do que nós pedimos. Aqueles homens queriam só o perdão e um pedaço de pão, mas o Senhor deu roupa, deu animais, deu prata, deu ouro, deu muita comida, de tal forma que ele anunciou na cidade e alimentou toda aquela cidade. Que quando o Senhor nos abençoar, que nós tenhamos, ó Deus, para dar, ó Deus, às outras pessoas, em nome de Jesus. É isso que eu peço para esta igreja, é isso que eu quero, ó Deus, ver acontecer na vida desse povo. Que esse povo seja cheio de Espírito, cheio da presença, cheio de dinheiro na conta bancária. Que o teu povo tenha carro bom, roupa boa, que o teu povo coma em lugares bons, que o teu povo, Senhor, tenha, ó Deus, condições de viajar para vários lugares, ó Deus, descansando juntamente com a sua família. É isso que eu peço para o seu povo, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu. A tua palavra diz que o Senhor sempre faz mais do que nós pedimos, faz mais do que nós pedimos, Pai. Abençoa, Senhor, o restante de ano deste empresário, desta empresa, desta casa, desta família, em nome de Jesus, desta igreja. Prospera, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Alarga as nossas fronteiras, prospera esta casa de oração, prospera a tua igreja, prospera o seu povo, que a bênção do Senhor transborde e o nome do Senhor seja glorificado. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. És invencível.
Bendito o nome de Jesus tem poder. Oh, Ele abre porta onde não tem. Oh, glória. Ele vai cumprir promessa. Aleluia. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: quando Deus te abençoar, lembra de mim. Amém? Glória a Deus. Milagre é para ser compartilhado, não é para ser guardado, não. 1 Coríntios capítulo 11. Tiago, segura lá. Aleluia. Vamos cear. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Antes de cear, eu coloquei no grupo da igreja a pergunta: quem ainda não é batizado nas águas? Por quê? Porque eu quero batizar você nas águas. Por isso eu preciso que vocês mostrem a sua reação, sua vontade, para que eu possa batizar você nas águas, para que você possa estar cada vez mais tendo comunhão com o Senhor e ceando ao Senhor. Amém? Então, se você quer batizar nas águas, me procure depois. Verso 23 de 1 Coríntios 11. Aí depois nós vamos lá na casa da dona Sandra, do Rodrigo, onde tem piscina. A gente faz um churrasco e batiza. Amém? Não do Rodrigo, se ele deixar. Pode, Rodrigo? Pode, a gente marca o dia, porque da outra vez foi na casa da dona Sandra, né? 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Preste bastante atenção nesse versículo. Não coma e não beba sem antes fazer isso. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, olhe para onde você pecou e peça perdão, e lute para não cometer o mesmo pecado. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiam. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Feche os teus olhos. Pai, aqui está a tua igreja, que precisa de perdão, graça e misericórdia. O Senhor sabe que somos pecadores, ó Deus, desde o nascimento, ó Deus, e até mesmo antes de nascermos. Em iniquidade nós fomos formados. Mas a tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar pecado. Aquele que confessa o pecado, tua palavra diz que o pecado pode ser como a escarlata, mas eles se tornarão brancos como a neve. E que os nossos pecados agora, Senhor, sejam perdoados. Os pecados, ó Deus, que nós cometemos nesses dias, que o Senhor tenha piedade e misericórdia de nós. Que cada um possa examinar a si mesmo e então comer, e beber, e não ser réu, culpado do corpo do Senhor. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Tiago vai distribuir a ceia. Você pega e espere. Aleluia.